De tempos em tempos, em meio a tanto horror e angústia, o Vale das Sombras era visitado por uma caravana especial. Embora parecesse aos olhos dos condenados um grupo de homens, eram, na verdade, espíritos materializados o suficiente para se tornarem percebidos à precária visão dos suicidas. Eram, acima de tudo, inspetores de uma associação caridosa, verdadeira instituição humanitária. Trajados de branco, dezenas de homens e também algumas senhoras caminhavam organizadamente em filas, um a um, revelando todos à altura do peito uma pequena cruz azul celeste, como se fosse um emblema, um distintivo. Em torno deles, soldados garantiam a ordem e a proteção dos benfeitores. Será que vieram me resgatar? Ou é mais algum teatro daquelas malditas criaturas? Preciso me aproximar. Não consigo ver o que está escrito na bandeira erguida pelo líder. Estava escrito na flâmula: Legião dos Servos de Maria. Os guardiães, carregando escudos e lanças, tinham a pele bronzeada, lembrando guerreiros egípcios da antiguidade. Chefiando a expedição, destacava-se um respeitável senhor, trajando o avental branco e insígnias de médico, tendo a cabeça coberta por um turbante. Camilo sentiu na alma dilacerada uma ponta de esperança, um fio de luz que pudesse, talvez, livrá-lo daquele martírio das trevas. Tentei então aproximar-me ao máximo daquele homem que poderia ser minha salvação. Uma voz grave e dominante parecia vir do invisível, como se falasse pairando no ar. Guiava-os no caridoso afã, esclarecendo detalhes. A mesma voz começou a fazer a chamada dos prisioneiros a serem socorridos, proferindo seus nomes próprios, o que fazia que se apresentassem. Deus Pai, perdoai-me, concedei-me esse milagre em troca de arrependimento, que meu nome esteja nesta lista. O branco da paz numa bruma fugaz, no peito desenhada a cruz aureolada de tênue luz. Esperança sente brotar-me sutis lembranças, breve atmosfera de libertação. Estremeceu a multidão, o pecado exposto em cada um de nós nos fez aproximar, ouvir aquela voz. Lanceiros, uma legião, benfeitores, brasão, maqueiros, alvas montarias, todo o amor de Maria pairou no vale, breve esperança sente brotar-me sutis lembranças, breve atmosfera de libertação. Estremeceu a multidão, o pecado exposto em cada um de nós nos fez aproximar, ouvir aquela voz. Guardiães e flâmulas no
libertação estremeceu a multidão. O pecado exposto em cada um de nós nos fez aproximar, ouvir aquela voz. Pairou no vale, breve esperança, sente brotar-me sutis lembranças. Pairou no vale, breve esperança, sente brotar-me sutis lembranças. E a misteriosa voz, transmitida por intermédio de ondas delicadas e sensíveis do éter, seguiu pronunciando os nomes no que parecia ser a última chamada, para embarque imediato rumo a uma possível salvação. Mesmo com a visão comprometida pelas sombras, pude notar que as macas, transportadas cuidadosamente, eram guardadas pelo cordão de isolamento e abrigadas no interior de veículos dispostos em comboios. Os comboios eram compostos de pequenas diligências presas umas às outras e completamente lacradas, o que impedia o passageiro de ver os locais por onde passava. Brancos, leves e construídos de materiais tão resistentes quanto delicados, esses veículos eram puxados por formosos pares de cavalos, também brancos. Animais de beleza incomum, mas que infelizmente não podia ser admirada pela visão deturpada dos desgraçados que ali se aglomeravam no Vale dos Suicidas. Ao se acotovelarem ao redor do cordão de isolamento, alguns chegaram a se agredir fisicamente para ouvir com nitidez o último nome da lista. Mas, infelizmente, não seria o seu nome, Camilo. Distanciei-me cabisbaixo da multidão de suicidas errantes, retornando ao frio abrigo de uma caverna. Ainda pude ver os servos de Maria seguindo em marcha rumo ao extenso comboio, afastando-se cada vez mais da paisagem pantanosa. Pesada solidão cercou novamente o sinistro povoado, enquanto alguns espíritos revoltados ainda tentavam invadir os veículos. Vencido pela fadiga, Camilo acabou adormecendo. A vida não cessa, é fonte eterna. A morte é o jugo escuro das ilusões. É um modo contínuo noutras dimensões de conhecimentos, de aquisições que a alma percorre etapas diversas, se purificando a se avolumar, assim como um rio antes do eterno mar da sabedoria. Morrer para o mundo é adormecer, porém não decide não o destino do ser. Ó caminhos da alma, temos que percorrer, viver nossos dramas, resolver um por um, detalhe a detalhe, num longo processo de aperfeiçoamento espiritual. Seria infantil querer resolver transcendentes questões num piscar de olhos. Uma vida apenas um ato, 100 anos apenas um dia,
Um serviço, uma experiência, vitória, uma aquisição. Um corpo, uma roupa no mundo, o mundo mais um em zilhões. E a morte, o sopro renovador, a morte, o sopro renovador. E quantos atos, e quantos séculos, quantos séculos, quantos serviços, pelos desenganos do meu coração. E quantas roupas, quantas aquisições, quantas vestes carnais preciso por uma nesga de iluminação. E quantos atos, e quantos séculos, quantos séculos, quantos serviços, pra forjar um verdadeiro cristão. E quantas roupas, quantas aquisições, quantas vestes carnais preciso por uma nesga de iluminação. E quantos atos, e quantos séculos, a vida não cessa. Mas não pense que na existência após o suicídio o sono vem para confortar o coração e fazer com que os problemas sejam anestesiados pelo inconsciente. Ele adormeceu, mas não descansou em paz. Novo pesadelo tomou conta de sua mente, no qual lutas infinitamente mais vivas o esperavam dentro do túmulo, a torturar sua alma de descrente. Agora, através do sono, retornou às primeiras horas que se seguiram ao ato brutal do suicídio, revivendo com detalhes cruéis seus primeiros momentos de espírito desencarnado. Vi meu espírito rudemente violentado. Parece que tive um colapso e desmaiei. Meus sentidos, minha razão, paralisaram-me. Foi como se aquele tiro maldito que ainda ecoa em minha mente tivesse separado uma a uma as moléculas que constituem a vida. Estava semi-inconsciente, atordoado, mas não o suficiente para esquecer aquela dor insuportável. E pouco a pouco senti-me ressuscitando das trevas em que mergulhei meu espírito após a terrível afronta que cometi diante das leis de Deus com o suicídio. Sim, o corpo físico, o atributo máximo que Deus impôs sobre aqueles que no decorrer dos milênios deverão refletir sua imagem e semelhança, a consciência, a memória, o divino dom de pensar. Camilo continuou vivenciando, por intermédio de sono profundo, as mais terríveis experiências. Meu suicídio foi causado pela revolta por me encontrar cego, castigo que considerei superior às minhas forças. Sentia-me, sim, ainda cego e, para me tornar ainda mais desorientado, me senti também ferido, apenas ferido e não morto, porque a vida continuava em mim como antes do suicídio. As sensações eram reais no pesadelo de Camilo, tão verdadeiras que ele contemplava a si mesmo preso a um leito de hospital ou até mesmo em sua casa. Porém, era impossível reconhecer o local, pois Camilo não via nada. No entanto, em vez das respostas amistosas por que tanto suspirava, Camilo foi envolvido por vibrações aterrorizantes. Reunindo todas as forças, ainda tentou afastar-se, tateando nas trevas. Não conseguia escapar. Estava preso. Poderosas raízes me aprisionavam naquele inferno, lugar úmido e gelado. Aliás, como fugir se estava ferido, desfazendo-me em hemorragias internas, com a roupa manchada de sangue, cego? Camilo tropeçou em algo e, curvando-se para examinar o que era, descobriu que estava em meio a um monte de escombros, nada menos que destroços misturados à terra de uma cova recentemente fechada. Sim, Ivone. Estava num cemitério. Túmulos, milhares deles. E eu a me perguntar por que me achava ali. Não me lembrava de como cheguei, o que fui fazer naquele cemitério, sozinho, ferido, cansado. É lógico que tentei o suicídio, mas...
Camilo mal concluiu suas ingênuas perguntas à consciência e viu a si próprio como se estivesse à frente de um espelho, estirado num caixão, o corpo decomposto, morto dentro de uma sepultura. Uma misteriosa voz então esclareceu sua confusa memória. Suicídio após o suicídio, Camilo queria fugir da própria presença. Para isso, recordou mentalmente a cena brutal do tiro no ouvido, como se por uma segunda vez buscasse, na morte, o esquecimento. Mas de nada adiantou, pois a imagem de seu corpo em decomposição, as vozes obsessoras, o odor fétido, tudo o fazia viver intensamente a cruel realidade. Correu como um louco, fugindo do cemitério e invadindo as ruas. Ele vagou pelos becos, tateando as paredes, tropeçando nas calçadas, cada vez mais aflito e perseguido. E assim cheguei às portas de minha casa. Ao entrar na sala, fiquei ainda mais confuso. Meus objetos, meus livros, meus manuscritos, tudo fora do lugar. Uma bagunça, o que aumentou ainda mais a perturbação em que me encontrava. Sem precisar o porquê, sentia-me incompleto. Havia perdido alguma coisa que estava me deixando desnorteado, confuso. Esta coisa era parte de mim mesmo. Atraía-me para outro lugar, longe de minha casa, da família, dos amigos. Julguei que eram meus os dons, até neguei a Deus. Eu quis o riso das paixões, atado a tolas ilusões, vazias presunções, chavões, bordões a Deus. Sem fé, amealhei o quê? Pra quê? Ferrugem nada mais. Corri, vaguei como qualquer, formei falange com a galé, sem receber sequer o favor de um olhar. E aqui cheguei, vim de roldão, só vi torpeza, humilhação, ouvi o ranger de dentes, dor de alucinar. Calma pra raciocinar, não tem, não há conforto, alívio, prece aqui não há. Atos que eu pratiquei, rancores, sei qual da
E tamanha era a atração, a afinidade vital que essa coisa exercia sobre Camilo, que ele não conseguiu permanecer em nenhum outro local, senão o tenebroso local de onde havia fugido, o cemitério. Sim, essa coisa cuja falta me enlouquecia era o meu próprio corpo, o meu cadáver apodrecendo na escuridão de um túmulo. Estava sepultado, mas continuava vivo e sofria mais, muito mais do que sofria antes do suicídio. Camilo vagou sem rumo por cerca de 2 meses, ligado ao corpo físico que apodrecia na morada dos mortos, sofrido a pedir que os fantasmas errantes desaparecessem para sempre, porque suas vibrações estavam torturando sua alma e seu corpo. O que foi feito do meu corpo de homem nobre no mundo da matéria? Era agora um mendigo da sociedade espiritual, faminto da miséria de luz, sem lar, sem abrigo algum, sem paz, perseguido por entidades perversas que se divertiam com suas presas, vítima de ciladas terríveis. Momentos depois, ao dobrar uma esquina, Camilo deparou-se com certa multidão, cerca de 200 pessoas de ambos os sexos. Essa multidão, entretanto, era a mesma que o aterrorizava constantemente. Com pavor de ser descoberto, pensa em fugir e se esconder. Ele ainda tentou correr, mas acabou envolvido, misturado às ondas daquela terrível marcha. A caminhada foi longa. Frio cortante enregelava-nos. Misturei minhas lágrimas e meus brados de dor e desespero ao coro horripilante. Tocados como gado vagarosamente, começamos finalmente a caminhar penosamente por um vale profundo, obrigados a enfileirar-nos de 2 a 2. Cavernas surgiram de um lado e outro das ruas, que se diriam antes estreitas gargantas entre montanhas abruptas e sombrias, e todas numeradas. Internados cada vez mais naquele abismo, seguiam e, finalmente, no centro de grande praça encharcada com um pântano, os cavaleiros fizeram alto. Com eles estacou a multidão, em meio do silêncio que repentinamente se estabeleceu. Viu-se que a soldadesca voltava sobre os próprios passos a fim de retirar-se. Um a um, os soldados se afastaram, desaparecendo nas curvas tortuosas das ruas lamacentas, abandonando-os ali, confusos e atemorizados. Camilo e os outros seguiram ao seu encalço, mas foi em vão. As vielas, cavernas e pântanos se sucediam, transformando tudo em um imenso e tenebroso labirinto. Para onde se dirigissem, estariam presos ao mesmo cenário medonho. Nem mesmo o mais duro coração, nem acreditar ou não, concebe tão baixa vibração, concebe o vale sinistro, irmão. nem a mais torpe imaginação, Nem escarnecer ou não, concebe tamanho horror cristão, concebe o vale sinistro, irmão. morto apesar de viver, Morto apesar de viver, milagrosamente seguir, milagrosamente apesar de seguir, morrer, vivo apesar de morrer, repetidamente aqui, repetidamente aqui, juntando cacos de mim. muitos literalmente eu vi, Muitos literalmente eu vi todos seus traços
baixa vibração. Concebe o vale sinistro, irmão. Nem a mais torpe imaginação, nem escarnecer ou não concebe tamanho horror cristão. Concebe o vale sinistro, irmão. Concebe tamanho horror cristão. Concebe o vale sinistro, irmão. Aos poucos, despertei do longo pesadelo no interior da caverna e percebi que sonhara apenas para esclarecer a mim mesmo. Reviver na mente os momentos que se sucederam ao meu terrível ato de suicídio até minha chegada ao Vale Sinistro. Saí da caverna à procura de ar puro, após vivenciar as cenas daquele pesadelo maldito, triste ilusão. A cada instante uma nova aparição assustadora. Homens decapitados, figuras hediondas, cínicas, fantasmas zombeteiros. Camilo ainda presenciou fisionomias amedrontadas, criaturas desfiguradas pela intensidade dos sofrimentos, corpos esquartejados que se movimentavam entre as sombras das trevas, pessoas que seriam irreconhecíveis até mesmo pelos familiares da terra. Eram cenas aterrorizantes, criadas por uma extensa falange de suicidas perversos. Imagine um lugar envolvido em densos véus de penumbra gélida e asfixiante, onde se aglomerassem habitantes de além-túmulo abatidos pelo suicídio. Homens e mulheres a ostentar cada um o estigma do gênero de morte escolhido para lhes tirar a própria vida. O Vale Sinistro, Carivone, era muito pior que qualquer imaginação humana. Cenas refletidas ao redor de cada suicida levavam confusão à localidade, espalhavam tragédia e inferno por toda parte. De fato, amigo Camilo, as cenas dos próprios suicídios, desde enforcamentos, imagens de pessoas se afogando em rios e oceanos, outras correndo desesperadas no meio do fogo sem jamais encontrar a morte, até cenas de jovens que se mataram sobre os trilhos dos trens. Tudo era refletido ao redor de cada suicida habitante do Vale Sinistro, pondo à visão de todos as mais hediondas recordações. E aqueles cordões luminosos despedaçados que envolviam os corpos da escória? Não conseguia compreender o significado daquilo. Será que também estava preso a estes fios arrebentados? Camilo não podia notar o próprio cordão luminoso a desprender fluidos em torno de seu espírito. Trata-se da suprema ligação entre a alma e o corpo carnal. Com o suicídio, porém, uma vez partido e não desligado, rudemente arrancado, este cordão magnético produzirá grande parte dos desequilíbrios que todos ali estavam sofrendo. Hoje a noite é de libertação. Chega de tanto sofrer. Densas sombras se dissiparão. Jesus encontrou você. Por caridade, amigo, não blasfeme. Se alguém te feriu, ferido fui também. Ninguém aqui é anjo ou demônio. Tentemos não julgar ninguém. Desperta.
coração, que a nós não é dado partir. Entre a alma e o corpo um cordão, por onde a vida irá fluir. Tens a liberdade, não tens o direito. Não vê que é pecado, isso é brincar de Deus. Só semeou desmandos e malfeitos, por conta dos caprichos teus. Desperta, liberte-se, em nome da Mãe de Jesus. Levanta, agradece o amor da materna luz. Quanto fé o teu ato ajuntou, miasmas em torno de si, aura de quem se perdeu do amor, mas ele não esqueceu de ti. Não somos feitos só de lama e lodo, e a vida clama por renovação. Mercê de Deus até nascer de novo, nova reencarnação. Desperta, liberte-se, em nome da Mãe de Jesus. Levanta, agradece o amor da materna luz. Deixo de presente em tuas mãos este livro encantador, com histórias de libertação, parábolas, lições de amor. Fala de um pastor sublime e generoso, que desce do céu pra resgatar no brilho o pecador cansado, desditoso, ovelha que se perdeu. Desperta, liberte-se, em nome da Mãe de Jesus. Levanta, agradece o amor da materna luz. Desperta, liberte-se, em nome da Mãe de Jesus. Levanta, agradece o amor da materna luz. O amor da materna luz. O amor da materna luz. Menos de 24 horas depois, o repouso dos habitantes do vale foi interrompido. Camilo despertou assustado junto dos demais suicidas que ocupavam a mesma caverna. Ao sair, reconheceu os uniformes, as lanças dos soldados e o chefe do grupo de turbante e túnica hindu. Era novamente a legião dos servos de Maria. Notei, Ivone, que havia mais enfermeiros que da última vez, e tomado de esperanças, gritei pedindo que me tirassem daquele inferno. O que mais desejava naquele momento era ouvir o meu nome.
Senhora de Nazaré, e onde a morte como solução, onde o vazio do não existir, onde a arrogância do homem sem Deus, só a ilusão que te exilou aqui, onde a inércia, a inconsciência, a controvérsia, o escárnio da fé, onde o bufão se já tinha ciência, só a certeza do tiro no pé. Ó Mãe dos servos dessa legião, não há treva que oculte o pecado, erro que não possa ser reparado, por mais que alguns blasfemem, seja a dor como um gatilho na alma. Somos réprobos, expondo 1000 traumas, num vale de ovelhas perdidas, do pastor da luz da vida. De pé, benditos da Senhora de Nazaré. De pé, benditos da Senhora de Nazaré. Inicia-se então a chamada, e foi entre lágrimas de extrema emoção que Camilo, ao ouvir chamar seu nome, correu cambaleante e desesperado. Subiu os pequenos degraus da plataforma indicada por um prestativo enfermeiro. Ao mesmo tempo, os soldados fechavam um cerco em torno de Camilo e 4 novos companheiros, que tiveram também seus nomes pronunciados, evitando que fossem atacados pelos outros condenados. Disso lembro-me muito bem, amiga Ivone. Entrei. Eram carros amplos, tinham cômodos confortáveis com macias poltronas individuais, cujos encostos eram voltados para pequenas janelas. Se não exagero, tais janelas seriam como os vidros das modernas espaçonaves terrestres. Ah, é claro, bem ao centro, 4 poltronas idênticas acomodavam as enfermeiras que permaneceram nos assistindo. Na porta de entrada, a encantadora e luminosa legenda: Legião dos Servos de Maria. Não pude conter as lágrimas ao sentir o leve movimento do comboio, que oscilou suavemente num silencioso balanço. Deus misericordioso, acabamos de deixar o vale sinistro. Ó, fonte imortal do bem eterno, agradecerei para sempre a vossa graça. Coragem, peregrino do pecado, prepare-se. Voltarás ao ponto de partida e reconstruirás o teu destino. Virtualizarás o teu caráter nos embates remissores da dor educadora. Que possas sofrer e chorar resignado, e que sejam tuas lágrimas o manancial bendito onde dessedentarás tua alma sequiosa de paz. Que teus pés sangrem entre os cardos e as arestas dos infortúnios das reparações terrenas, quando voltares à bênção da carne. Que teu coração se despedace nas forjas da adversidade, que tuas horas se envolvam no negro manto das desilusões, calcados de angústias e solidão. Mas, com paciência e humildade, lembrando-te de que tudo é passageiro e se modificará com o teu reajustamento às sagradas leis que infringistes. Aprenderás de uma vez para sempre que és imortal e que jamais será pelos desvios temerários do suicídio que a criatura humana encontrará o porto da verdadeira felicidade.
Ninguém vem ao mundo passear, não há regime de exceção. Certamente encarnar tem lugar e razão. O acaso é zero acrescentado a essa equação. O acaso é zero acrescentado a essa equação. Nesse corpo onde você está, cê não imagina o trabalhão, os rascunhos e mapas, a preparação. E arrogantemente você diz, não acredito não. E arrogantemente a gente diz, não acredito não. Ninguém foge da responsabilidade ante a ilusão que andou submetendo na verdade o próprio coração. Concebemos na ilusão da morte tenebroso e capital castigo, e aí matamos, nos suicidamos. Meu Deus, que perigo! Viver é a melhor opção. Somos todos aprendizes, não se turbe o vosso coração. Amigo, tenha fé, não se entregue não. Vida depois da vida, questão de dimensão. Viver é a melhor opção. E se algo na canção te toca, cante comigo esse refrão. Sei que sou imortal, não vou pagar pra ver o preço desse engano, pois morrendo irei viver. Encarnado neste corpo onde você está, cê não imagina o trabalhão, os rascunhos e mapas, a preparação. E arrogantemente você diz, não acredito não. E arrogantemente a gente diz, não acredito não. Concebemos na ilusão da morte tenebroso e capital castigo, e aí matamos, nos suicidamos. Meu Deus, que perigo! Viver é a melhor opção. Somos todos aprendizes, não se turbe o vosso coração. Amiga, tenha fé, não se entregue não. Vida depois da vida, questão de dimensão. Viver é a melhor opção. E se algo na canção te toca, cante comigo esse refrão. Sei que sou imortal, não vou pagar pra ver o preço desse engano, pois morrendo irei viver. Sei que sou imortal,